Pois é, nesse momento toda ajuda é importante e além das doações e solidariedade de milhares de brasileiros, várias instituições também estão empenhadas em auxiliar os atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Uma delas é a Sicredi, cooperativa que nasceu no Rio Grande do Sul e que tem o histórico de parceria com produtores rurais do país inteiro. E claro, com os gaúchos. Aqui a gente convidou o Gustavo Freitas, que é diretor de negócios, crédito e produtos do Sicredi, e também está comigo o Miguel Daúde para participar dessa entrevista. Gustavo, muito obrigado pela sua participação aqui, né? Antes da gente falar um pouco sobre as ações que já foram tomadas e aquelas que estão no radar, é importante o nosso telespectador, aqueles que não conhecem ainda a história dessa instituição tão importante, que você resumisse para a gente o que significa Sicredi, quando começou e qual é o atual estágio dela nesse momento. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Antônio. Boa noite, Miguel. Prazer estar aqui com vocês. Momento difícil, né, para o estado do Rio Grande do Sul, um momento desafiador, mas, enfim, o Sicredi é uma instituição importante, a maior empresa do Rio Grande do Sul. Nós nascemos aqui há 123 anos atrás, em 1902, e estamos muito impactados aqui por esse momento. Somos um sistema de crédito cooperativo, né? Somos a união de 104 cooperativas espalhadas pelo Brasil, que tem uma presença forte em todos os estados e uma presença bastante forte no Rio Grande do Sul também. Atuamos no financiamento dos nossos associados como um conjunto de cooperativas, né, unidas. Aqui em Porto Alegre fica a nossa sede técnica, né, onde nós temos a empresa de tecnologia, serviços, etc. E aí, ao longo de todo o estado, aí a gente está presente, né? Temos agências em 97% do estado, com muitos municípios atingidos. Enfim, nesse momento cabe falar pouco, é uma história longa aqui, né, da empresa, e é um momento de solidariedade, um momento importante em que a gente está atuando bastante também para ajudar as pessoas, né, os nossos colaboradores, os nossos associados a passar por essa fase tão difícil das enchentes no Rio Grande do Sul. Esse é o nosso papel como empresa, então acho que cabe falar aqui de forma resumida assim. Claro, sem dúvida. Então vamos para as ações práticas, né? Nesse um mês que está completando essa tragédia aí, o que o Sicredi já ofereceu de ajuda em termos de oferta de crédito? Resume para a gente o que foi feito na prática até agora. Tem inúmeras ações, Antônio. Acho que vale a gente recuperar aqui. No finalzinho de abril, a gente começou com o impacto das enchentes, localizado em algumas regiões. Essas enchentes começaram na parte mais alta do estado, na região centro, região de Santa Maria. Esses municípios, né, dependendo do seu formato, da sua geografia, são impactados de forma diferente. Alguns impactados, claro, com um volume de chuvas bastante grande, com enxurradas, né? Enfim, especialmente a região dos vales, onde os rios encheram muito em níveis muito altos, recordes históricos de volume de chuva. Então, as cidades foram sendo impactadas gradualmente de uma forma diferente. A gente chegou no início de maio com impacto na região metropolitana, quando o volume dos rios nessas bacias, né, cai aqui na região de Porto Alegre, Canoas, Novo Hamburgo, São Leopoldo, e depois essas inundações que atingiram a região foram transitando para outras partes do estado. Por que eu estou comentando isso? Porque a gente começou, a princípio, lá com uma série de ações. Eu vou dar exemplos de algumas delas. Por exemplo, no momento mais agudo dessa crise, onde tinha interrupção de internet, interrupção de energia, enxurradas, enchentes, a gente teve que fazer uma série de adiamentos, prorrogações de parcelas de apólices, por exemplo, de vigência de apólices de seguros, prorrogação de parcelas, suspensão de contratos, permitindo que a população, obviamente, se protegesse, e depois a gente veria como ajustar, por exemplo, esses pagamentos. Ao longo do tempo, a gente veio adotando outras medidas importantes, como de prorrogação, por exemplo, de parcelas de crédito, de standstill, né, nos mais diferentes tipos de crédito. Depois a gente começou, após essa prorrogação, essa parte de renegociações
de dívidas, a gente começou abrindo linhas específicas, olhando a parte financeira. Mas o que eu queria destacar para vocês é que, além dessas medidas financeiras, que diz respeito a essa relação diária com os nossos associados, acho que o mais importante foram as medidas que a gente vem fazendo até agora como empresa, medidas de solidariedade, né? A gente tem apoiado, por exemplo, 16 centros de distribuição que foram formados ao longo do estado para chegar nas mais diferentes regiões. Nesses centros de distribuição, a gente recebe doações dos associados e de várias pessoas de todo o país e faz com que essas doações, com uma triagem, com uma organização, cheguem nas pessoas que estão mais impactadas nesse momento. Então, a gente tem atuado assim também. Um ponto final que eu acho que vale destacar, a gente tem incentivado bastante as doações, nós criamos uma chave lá no início desse momento mais agudo, o ajuders@sicredi.com.br. Nós já atingimos 10 milhões de doações e nessa semana, na semana que se encerrou agora, o Sicredi dobrou o total de doações, né, já fazendo com que esses 20 milhões cheguem às populações mais atingidas. Então, aqui, em resumo, tem medidas práticas de dia a dia, humanitárias, com colaboradores, associados, pessoas, comunidades, e tem essas medidas financeiras, né, que a gente tem alocado ao longo do tempo e que passaram por diferentes fases, como eu contei aqui para vocês. Beleza. Daúde, faça a sua pergunta ao nosso convidado. Boa noite, Daúde. Boa noite, Petri. Boa noite a todos. Boa noite, Gustavo. Gustavo, enquanto a gente vê esse Brasil agrícola sendo abertas várias agências das cooperativas, o Sicredi hoje abre várias, milhares, centenas de agências por esse Brasil todo, enquanto os grandes bancos estão fechando essas agências, né? Isso para o produtor rural. E o sistema cooperativista, para quem cooperativismo, ele o lucro que sobra ele é devolvido para os associados. Então é um sistema bem interessante. Agora, com esse evento no Rio Grande do Sul, o governo pediu para que fosse prorrogado pelo sistema de crédito rural o custeio, né? E os investimentos também o Sicredi está prorrogando. Como que vocês estão agindo dentro desse sistema, uma vez que hoje o Sicredi, né, é uma cooperativa que tem uma afinidade muito grande com o homem do campo? Daúde, ótima pergunta, até acho que vale destacar, né? O Sicredi hoje tem tanta afinidade que ele é a segunda maior instituição, né, em operação no país, apoiando o produtor rural. E no estado do Rio Grande do Sul ela é a primeira, né, tanto em custeio quanto em investimentos. Ninguém financia tantos produtores, tanto em quantidade quanto em volume, como o Sicredi faz aqui. No nosso perfil, claro, tem produtores tipicamente de pequeno porte, são 85% do total, que a gente chama, né, comumente, o canal conhece bastante aqui, dos agricultores familiares. Esse é o perfil da terra no Rio Grande do Sul. A gente tem outros 11% de produtores médios e o restante disso, um pouco menos de 5% dos produtores grandes. Na sua pergunta, indo diretamente ao ponto, né, as primeiras medidas que o governo permitiu a gente fazer são medidas que no mercado são chamadas de standstill, né, em que as dívidas que venciam nos meses de maio, junho e julho puderam ser todas alocadas para o mês de agosto. Então, isso não significa ainda uma renegociação ou uma reestruturação de dívida, mas dava um fôlego para o período mais agudo da crise, onde as pessoas, enfim, não conseguiam parar para pensar nisso, tendo as suas propriedades atingidas. Após essa medida de standstill, existem outros mecanismos que vêm sendo aplicados. Para operações de BNDES, por exemplo, já existem linhas de refinanciamento dentro de um percentual que o MCR já permite. Então, a gente tem olhado caso a caso e já chamado o próprio produtor para apoiar, ajustar nessas medidas específicas. Então, tem uma série de prorrogações acontecendo ao longo desses meses. Então, o que a gente fez foi, eu vou aqui usar uma expressão bem simples, né? Empurrar essa parcela inicialmente para agosto, e agora, no caso a caso, uma a uma, a gente tem olhado quem foi mais impactado, menos, e já fazendo prorrogações mais longas para tudo que diz respeito a investimentos. Ô, Gustavo, o governo também lançou recentemente outras linhas, depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre elas. Eu só tenho mais um minuto e meio no máximo. É importante falar, além dessa prorrogação das dívidas, se o Sicredi vai oferecer
linhas especiais de crédito, porque estamos falando de uma reconstrução que vai exigir muito dinheiro. Você pode responder isso para a gente? Claro, tem muitas linhas que a gente está colocando, vou usar aqui as pessoas, colocando de pé ao longo do tempo, muitas linhas de capital de giro, né, para as empresas que estão envolvidas na cadeia do agronegócio. Os impactos foram grandes na cadeia, né? A gente está falando de logística, de estrutura, de interrupções, como a própria reportagem mostrou. Além dessas linhas de prorrogações, existem programas especiais que estão sendo expandidos agora em anúncios pelo próprio governo. O PEAC Solidário é um deles, que atende tanto pessoa jurídica como produtor rural, pessoa física. O Pronamp é um outro programa relevante que a gente deve operar. O PEAC Solidário começou hoje e as linhas de crédito rural, né, para linhas novas de crédito rural para investimentos, anunciados pelo governo também, começaram a operação hoje no Sicredi. Então, nessas duas a gente já tem feito. Existem programas que a gente está pleiteando e negociando junto ao governo, ainda que diz respeito ao rebate para o produtor, né, descontos nessas linhas. Então, a gente está criando todas as possibilidades possíveis para ajudar o produtor nesse momento de transição. Ainda deve ter, né, alguns anúncios importantes envolvidos no Plano Safra agora, né, que deve começar em junho. Tá bem? Perfeito. Quero agradecer então ao Gustavo, que é diretor, né, da Sicredi, diretor de negócios, crédito e produtos da Sicredi, pela participação. Vamos voltar a tocar esse tema um pouco mais à frente. Obrigado, viu, Gustavo? Obrigado, o prazer foi meu. Boa noite. Daúde, 30 segundos, por favor, para a gente encerrar. Não, é só o Gustavo ficar aí rapidinho, Gustavo. Esse rebate que você fala que está sendo negociado com o governo é porque o Sicredi é uma empresa que ela é cooperativa. Vocês têm que gerir o capital de quem está lá. Esse rebate é um retorno do governo para vocês poderem postergar certas dívidas de investimento com juros mais baixos ou sem juros, é isso? É isso, é exatamente isso. Perfeito. Obrigado, Daúde. Boa noite para você, até amanhã. Valeu, Gustavo, um abraço. Valeu, obrigado.